Glória a Deus. Meus amados, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, a todos os presentes aqui no templo, bem como a todos quantos estão nos ouvindo por intermédio do YouTube e também aqueles que ainda haverão de ouvir esta mensagem, porque ela estará disponível neste canal da AD Passo Fundo. Eu quero ler convosco o Salmo de número 121 e trazer uma palavra na noite desse dia para o nosso elevo espiritual. Salmo 121, verso de número 1 e verso de número 2. Está escrito da seguinte maneira, Salmo 121, verso de número 1, está escrito assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O verso 2 responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Eu quero pregar uma mensagem titulada O Socorro de Deus. Meus amados, esse texto, ele é bem conhecido, porque o salmista está narrando um cântico que era cantado nos dias de peregrinação até a cidade de Jerusalém. Nós estamos diante dos salmos chamados cânticos de degrau, ou também chamados cânticos de romagem, porque eram ou cânticos de peregrinação, porque estes salmos, também chamado de Halel, porque eram salmos cantados em festas, e não era qualquer festas, nas festas de Pêssah, de Páscoa, principalmente também na festa de Shavuot, a festa dos tabernáculos. Os peregrinos de todo Israel, e muitos vinham até da Ásia, vinham de outras regiões para participar das festas em Jerusalém, no templo. E corre a tradição, e diz a tradição, que em cada escadaria do templo, os levitas, a cada degrau que eles subiam, visto que o templo havia muitos degraus, a cada degrau, eles viravam-se de costa e cantavam o cântico, subiam mais um degrau, e assim iam fazendo sucessivamente até adentrar a porta do templo. Então veja só o zelo, veja só o respeito com que eles tinham pela casa de Deus, a ponto de adentrar ao templo, antes de chegar no templo, já se aproximavam da casa de Deus cantando e adorando. Quando se entrava, portanto, na casa de Deus, imagina como já estava o coração do adorador. Imagina como já se encontrava o coração do levita. Porque se chegava cantando, se chegava adorando. E quando ele está aqui no Salmo 121, eles já haviam subido então alguns degraus, já havia subido alguma coisa, já haviam caminhado um pouco, e o salmista, ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Jerusalém geograficamente já é uma região montanhosa,
Porque lá está o Monte das Oliveiras, o Monte Moriá e o Monte Sião. No Moriá estava o templo. Então, quando eles vinham já para Jerusalém, não só o salmista, não só o levita, porque o levita estava ali, se bem que haviam 48 cidades de levitas espalhadas por todos os termos de Israel. E a expressão em Israel, quando se vai a Jerusalém é: subamos a Jerusalém. Ainda que a geografia nos diga que Hebrom está mais alto que Jerusalém, mas mesmo quem vai de Hebrom a Jerusalém diz: subamos a Jerusalém, porque lá estava o templo, a casa do Senhor. E quando muitos israelitas, principalmente da Galileia, porque é uma região mais baixa, quando se ia à região montanhosa da Judeia, ele ia observando os montes. E eu penso que o salmista que escreveu este salmo, no caminho que levava a Jerusalém, ele já observava os montes e se perguntava: de onde me vem o socorro? Tamanha era a aflição da alma do adorador, tamanha era a expectativa de que quando se chegasse ao templo, Deus trouxesse a resposta de acordo com a necessidade de cada um. Eleva os meus olhos, da onde vem o socorro? Mas no verso 2 ele mesmo responde: o meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Oh glória! Nós vamos ajudar aqui o salmista a responder essa pergunta que ele faz no verso 1. Porque muitas são as pessoas que fazem esta mesma pergunta. Muitos me ouvem pela internet, mas outros estão em sua casa. E quem sabe estão em várias situações de angústia, situações de doença. E a pessoa se pergunta: da onde me veio o socorro? Porque dado momento se percebe que a ciência pode falhar, o remédio pode falhar, o homem a quem depositou confiança, ele também pode falhar, mas Deus não falha. Oh glória! O eterno Deus que fez os céus e a terra, ele não falha. Quem sabe Moisés, quando estava diante das águas de Mara, quando tinha ele uma congregação de em torno de 3.000 pessoas, 600.000 homens, diz a Bíblia, aptos para a guerra. Aptos para a guerra é de 20 anos até no máximo 50, porque os idosos muitas das vezes não eram contados nessa questão. 600 varões, coloca mulheres, coloca crianças e coloca alguns idosos. Os estudiosos falam em torno de 3.000 pessoas. Desculpe, 3 milhões. Obrigado, pastor Ângelo. 3 milhões. Não tinha água para beber no deserto, como não tem até hoje, do deserto do Sinai. Quando chegaram nos poços de Mara, a água era amarga. Mas a Bíblia diz que Moisés orou. Da onde vem o socorro? Vem de Deus, nós já sabemos. Mas para acessar esse socorro precisa orar. Moisés orou. E a Bíblia diz que Deus lhe mostrou um lenho. Só que tem um detalhe aqui do texto hebraico. O hebraico não é como o português, que é uma língua muito rica de detalhes. Não fale mal do português. O português é uma língua detalhista. Para tudo tem uma palavrinha, para tudo tem 3, 4 sinônimos. Mas no hebraico não. A mesma palavra que eu uso para lenha, para madeira ou para árvore é etz.
Vale lembrar que o Senhor Jesus, Ele foi crucificado num etz, no madeiro. E o que Deus mostrou para Moisés? Um etz, um madeiro. Só que o tradutor, como foi buscar isso na Vulgata Latina, ele percebeu que na Vulgata já existe uma outra palavra para um pedaço menor de árvore, de madeira. Então, quando Deus mostrou aquela lenha, aquele pedaço de madeira para Moisés, Moisés não entendeu, porque ele não sobreviveu aos dias de Cristo. Tudo bem, até entrou com Jesus, né? Até apareceu no monte para Jesus. Tudo bem, não vou entrar nessa questão. Mas eu e você sabemos que a saída, a vitória está na cruz de Jesus Cristo. Oh glória! Você está passando por dias amargos. Você tem uma lenha, você tem um madeiro, você tem a cruz. E quando Moisés jogou aquele madeiro nas águas, a Bíblia diz que as águas foram transformadas de água amarga para água doces. E eu pergunto para você, o que está ruim de engolir na sua vida? Já imaginou quando eles pegam, para alguém ver que a água era amarga, teriam que ter provado. Já imaginou colocar água na boca e alguém gritar: ô Moisés, não dá para engolir esse negócio? Aí Moisés disse: calma, eu vou orar a Deus e Ele vai dar um jeito, porque dele vem o socorro. Oh glória! Quem sabe você não está engolindo algumas situações, que você diz assim: pastor, a minha relação conjugal não está dando para engolir. Pastor, esse exame médico aqui não está dando para engolir essa notícia. Pastor, essa crise financeira, eu não estou conseguindo engolir, eu não estou digerindo esse negócio. Ainda bem que você está ouvindo esta mensagem. Muitos trocaram esse lugar, ou muitos trocaram até o acesso à internet no canal aqui da igreja, para estar assistindo qualquer outro programa. E infelizmente eles poderão continuar bebendo água amarga, mas você está escolhendo a cruz, você escolheu o madeiro. E sabe o que eu digo para você? Quem escolhe o madeiro, a água de amarga, ela fica doce. O que não dava para engolir na sua vida, vai dar para engolir nos próximos dias. O que você não conseguia digerir, o que você não estava conseguindo aceitar, Deus vai trazer a transformação na sua vida. Quem crê nessa palavra, glorifique a Deus. Da onde vem o socorro? Vamos ajudar a responder o salmista. O socorro vem da oração. Lembrei agora do rei Ezequias. Rabsaque, o mensageiro de Nabucodonosor, mandou uma carta para Ezequias. Uma carta que caçoava, uma carta que zombava do exército de Judá. Sabe o que Rabsaque disse? Assim falou o meu servo Nabucodonosor: Ezequias, nós te oferecemos 2.000 cavalos, se tu tem homem para montar em cima. Isso é uma ofensa. Sabe o que Ezequias pensou? Não tenho mesmo. Ezequias se sentiu impotente, fraco diante da situação que se avolumava diante dos seus olhos. Às vezes nós nos sentimos assim. Ezequias não foi buscar apoio do faraó no Egito. Ele foi para a casa de Deus. A Bíblia diz que ele pegou a carta que Rabsaque lhe enviara, e ele foi ao templo e mostrou para Deus aquela carta. E ele disse: Deus, olha o que estão falando do teu templo, olha o que estão falando da tua cidade, olha o que estão falando do teu povo. Ezequias orou. Da onde vem o socorro? O socorro vem de Deus. Mas para chegar a Deus, é preciso fazer isso com oração. Fez a parte dele, como você está fazendo a tua parte.
Mas ao sair da porta do templo, o profeta Isaías ia ao encontro dele. E disse o profeta Isaías: assim diz o Senhor, acerca das coisas que me disseste no templo, eu, Senhor, te ouvia. Não temas a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eu colocarei um anzol no queixo dele, e farei ele voltar para o caminho para onde ele veio. Os babilônicos gostavam de colocar anzol, eles gostavam de atar muitas das vezes as pessoas com arame, eles gostavam de amarrar as pessoas com cordas, e você vê isso no relato de Jeremias, quando Jeremias foi amarrado e mandaram ele ser desamarrado para voltar. Mas agora Deus está dizendo que vai pelejar. Você conhece a história. Deus deu vitória para o seu povo. Deus pelejou. Oh glória! Da onde me vem o socorro? O socorro vem do Senhor. Quando o exército veio, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo do céu. E 185 mil dos exércitos do rei da Assíria. Eu cometi um erro aqui na minha fala. Era o rei Senaqueribe. Eu só inverti as histórias. O rei Senaqueribe, Nabucodonosor é outra história. Eu confundi aqui. Deus deu vitória a Ezequias porque ele orou. E Deus pode dar vitória para você esta noite. Oh glória a Deus. Da onde vem o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Maravilha. Se você perguntar para a viúva de Naim, da onde vem o socorro? Há situações que o socorro vai até o encontro. Ela estava no segundo velório da vida dela, pois já havia sepultado o marido. Senão o texto não diz que ela era viúva. Agora ela estava sepultando o seu filho. Naquela época não havia um sistema financeiro que desse uma pensão para aquela mulher. E ela está chorando e indo sepultar o seu futuro, o seu filho. Ela está sepultando porque aquele filho significaria tudo para ela. Não só um filho, é mais do que um filho. Provisão financeira, é claro, para uma mãe não está nem aí. Nesse momento ela não está pensando nisso. Mas aquele filho representava muita coisa. E quem sabe dentro do coração dela ela pensava: e agora? De onde me virá o socorro? Tem momentos que você busca o socorro. Tem momentos que o socorro vai ao teu encontro. Jesus foi até o encontro dela e disse para aquela mulher: não chores. Como tu vai chegar para uma mãe que está sepultando o filho e dizer: não chores. Mas quem estava falando isso era nada mais e nada menos que o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o mesmo que pode chegar para você e dizer essa noite: calma, não chores. Quem sabe você está vendo o que tu ama indo para a cova. Quem sabe aquilo que você mais preza, você está vendo ser enterrado os teus projetos. Quem sabe você diz assim: não, agora essa crise a minha empresa não suporta. O meu emprego não vai aguentar. Minha relação não vai suportar. Mas se aquela mulher estivesse viva até hoje, mas o testemunho está aqui nas escrituras, ela diria: olha, eu pensava muito mais do que isso. Ela estava sepultando tudo que ela amava,
Mas ainda assim houve esperança, porque o socorro foi até o encontro dela. O Senhor Jesus está indo em socorro da vida dos seus. O Senhor Jesus está indo em socorro da sua vida. O Senhor Jesus está caminhando em direção daquilo que você pensa que está sendo sepultado. Glória a Deus. Eu venho dizer para você essa noite: nem tudo que você acha que está perdido, está perdido. Aquela mulher pensava que tudo estava perdido, mas não estava. Jesus foi lá e mudou a história dela. Da onde me virá o socorro? Há situações que você precisa ir atrás do socorro. O leproso, em Marcos capítulo 1, Jesus passava pelo leprosário. Jesus passava por um lugar, mas o leproso que teria que ficar em confinamento, porque a lei da época não permitia que pessoas com lepra estivessem em locais públicos. Mas aquele homem rompeu as portas do leprosário. Ele não era o único leproso dentro daquele lugar. Muitos, quem sabe, pensaram: não, eu vou ficar aqui, vou ficar dentro do protocolo. Mas aquele homem foi atrás da sua vitória. Aquele homem foi atrás do seu socorro. Eu acho lindo a Bíblia, porque há situações em que Jesus foi, há outras situações que ele não foi, mas ele ficou esperando que alguém fosse até ele. O leproso chegou lá. Marcos capítulo 1 diz: se tu quiseres, disse o leproso, bem podes me curar. Se tu queres, disse o leproso, tu bem podes me curar. Sabe o que Jesus disse? Eu quero. Ele disse eu quero, mas ele não foi no leprosário, ele passou pela frente. Sabe por quê? Porque tem pessoas que se acostumam com o leprosário. Tem pessoas que não abandonam o seu pecado. Tem pessoas que não abandonam o seu vício. Tem pessoas que não querem sair da situação. Se eu fosse dar alguns testemunhos aqui para você. Tem pessoas que não querem mudar a situação. Aconteceu comigo, eu vi isso. Me chamaram numa casa, num apartamento há dias atrás. Pessoa endemoniada. Fui lá, Jesus deu graça. Demônio foi expulso, 1 vez, 2 vezes, me chamaram. Na terceira disseram: pastor, não precisa mais, agora ela está encostada por depressão. Quando começou a pingar auxílio do governo, não me chamaram mais. É triste contar isso aqui. Tem muitas pessoas que querem. O que é melhor, ser liberto ou ganhar uma ajuda do governo? Não confunda o testemunho que eu estou contando com a ajuda, o auxílio que o governo está dando agora para a pandemia, que é outra coisa muito necessária. Eu estou contando uma experiência. Pessoas que não querem sair. Muitos não querem sair do vício. Muitos não querem sair das drogas. Muitos não querem largar o pecado. E estão lá no seu leprosário pensando que Jesus vai lá. E às vezes ele não vai não. Mas é você que tem que abrir a porta do leprosário e dizer: eu quero a minha libertação. Eu quero mudar de vida. Eu quero o meu milagre. Aquele homem se jogou de joelhos. E quando ele disse: se tu puderes, se tu quiseres, tu podes me limpar. Sabe o que Jesus disse? Eu quero. Aí Jesus está mandando um recado. Tem muita coisa que Jesus quer fazer pela humanidade. Tem muita coisa que Jesus quer fazer pelas famílias. Só que Ele não vai lá. Ele está esperando que alguém faça um movimento de sair do seu casulo, de sair do seu leprosário, de sair da sua zona de conforto e ir atrás do seu Cristo, do seu socorro. Da onde me vem o socorro? O socorro muitas das vezes vem quando você vai atrás.
Da onde me vem o socorro? Tem momentos que o socorro entra a porta dentro da sua casa. É só você olhar para o texto em que diz que a sogra de Pedro estava acamada com febre. Acha que é fácil? Está com febre sobre uma cama. Interessante que ali foi Jesus que entrou naquela casa. Quem sabe no coração dela ela clamava: da onde vem o socorro? E o socorro sempre esteve perto, porque o genro dela era um dos melhores amigos de Jesus, ou pelo menos dos melhores companheiros de Jesus. Não esqueça que Jesus, para muitas das vezes, ele convidava Pedro, Tiago e João. Que tal Pedro, que era genro desta mulher? Então, evidentemente, inclusive, Jesus posava na casa de Pedro. Jesus tinha um quarto naquele lugar. Jesus morava no vilarejo que ficava em torno da sinagoga em Cafarnaum. Interessante, às vezes o socorro está perto da gente. Aquela mulher conhecia Jesus. Tem muita gente que conhece Jesus, porque Ele é o Jesus do teu pai, Ele é o Jesus do teu genro, mas não é teu. Ele é o Jesus do teu vizinho, Ele é o Jesus do teu vovô, mas Ele não é teu. É o amigo do meu genro. Mas um dia ela precisou. Mas Jesus é bom. Ele entrou levando socorro e cura para aquela mulher. Oh, glória a Deus. Eu tenho uma palavra para você essa noite. Jesus vai entrar na sua casa. Não, eu não sei se é você que está doente. Quem sabe o doente é alguém que está lá na sua casa. Quem sabe quem está precisando de Jesus é alguém que dorme lá dentro da sua casa. Pode ser seu filho, sua sogra, seu sogro, seu pai, sua mãe. Eu quero dizer que Jesus vai visitar os teus. Jesus vai curar o problema dos teus. Da onde me veio o socorro? Às vezes Ele entra a porta dentro da sua casa. Tem um detalhe. Da onde vem o socorro, pastor? Às vezes Ele passa, e Ele só para quando alguém grita. Jesus passava por Jericó. Certamente Ele ia para Jerusalém. O caminho que levava de Jericó a Jerusalém. Por quê? Porque entre Jericó e Jerusalém está o lugar da passagem do bom samaritano. Para Jesus contar, Ele conhecia o trajeto. Ele só passava por Jericó. Ele estava indo para outro destino. Só que alguém resolveu gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego Bartimeu. Muita gente tinha boa visão, mas não falava e não falou o que esse homem falou. Ele podia ter deficiência visual, como o texto diz que tinha, mas pelo menos a sua boca não estava impedida de clamar por socorro. Ele estava à beira do caminho. Tem muita gente que tira a lasca da salvação. Tem muita gente que sente o cheiro da salvação, mas não se salva. Aquele homem não viu porque evidentemente tinha deficiência visual, mas Jesus passou muito perto dele. As estradas não eram largas, até porque não havia carros, caminhões, eram estradas pequenas, no máximo algumas carroças. Aquele homem passou. Jesus passou muito perto de Bartimeu. Tem muita gente que Jesus passa perto dele, mas ele não vê, não quer ver, não quer receber. Mas aquele homem gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Gritar Jesus qualquer um poderia gritar, mas quando Bartimeu diz filho de Davi, dentro da cultura hebraica ele está dizendo uma coisa: para mim tu és o Messias. Por isso Jesus parou. Porque filho de Davi é uma expressão para o Messias, porque o Messias teria que vir da linhagem de Davi, como veio Jesus. Jesus, filho de Davi. Opa, Jesus pensou, esse aí me reconhece como Messias. A oportunidade às vezes passa na tua vida e você não grita, você não fala, você não ora, você não aceita. Mas Bartimeu, ele viu, não viu por causa da deficiência, mas ele não perdeu tempo e recebeu socorro para a sua vida. Glória a Deus. Às vezes o socorro passa e você não recebe. Muitos não receberam, mas Bartimeu recebeu. E a Bíblia diz que ele tornou a ver. Só pode tornar a ver quem antes via. E tudo leva a crer, segundo uma história, que Bartimeu realmente não nasceu com a deficiência. Ele passou a ter a deficiência em algum momento. Então quando a Bíblia diz tornou, é porque aquilo que ele havia perdido, ele tornou a receber de novo. Está entendendo o que Deus está falando para você? Às vezes tem coisas que você perde, que você só vai receber de volta, só quando você clamar. Oh, glória a Deus. Tem coisas que você perdeu, mas você não queria ter perdido. Mas eu venho profetizar para você essa noite, que ainda há esperança para você. Nem tudo que você perdeu significa que foi perdido para sempre. Jesus está passando hoje na sua vida. Jesus está passando hoje no meio da sua casa. Jesus passa na tua cidade. Então grite por Ele. E a Bíblia diz que muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas cada vez ele gritava mais. Às vezes você tem que teimar com a multidão para receber a vitória do Cristo vivo. Encerro a minha pregação. Da onde vem o socorro, pastor? Às vezes o socorro passa, às vezes o socorro precisa orar para que ele venha, às vezes o socorro vai até o encontro, mas às vezes o socorro está no templo, o socorro está na casa. Lembrei do homem da mão mirrada. Em um sábado Jesus estava na sinagoga. Normal. Ele estava onde ele deveria estar, na casa de Deus. Era o que se tinha para a época. A Bíblia diz em Lucas capítulo 6, eu encerro minha mensagem agora. Em Lucas capítulo 6 a Bíblia diz: e estava ali um homem cuja mão estava mirrada. Tem vezes que você só vai receber o teu socorro se você vai ao lugar certo. Jesus não estava numa cancha de bocha. Jesus não estava no hipódromo, porque os romanos gostavam disso, já havia na época. Jesus não estava nos locais de discursos. Cesareia havia um, os Areópagos. Não, Jesus estava na casa de Deus. E tem vezes que você só vai receber o que tu precisa quando você vem ao templo buscar a presença do Senhor. Eu até entendo que há limitações nesse momento. Eu até entendo que há um número limitado pelos decretos do governo nesse momento. Mas esse tempo vai passar. E você terá que sair de casa e vir à casa do Senhor, porque Jesus se encontrará aqui também. A Bíblia diz que Ele mandou aquele homem ficar de pé. E eu peço para você, fique de pé agora. Aonde você está aí nesse momento?
não precisa vir aqui para frente para evitar aglomerações. Deus é Deus de perto, Ele é Deus de longe. E sabe o que Jesus disse para aquele homem? Lucas capítulo de número 6. Uma de suas mãos estava mirrada. Glória a Deus. Mas ele estendeu a sua mão. Estende a sua mão, e ele assim o fez. Glória a Deus. E diz a passagem bíblica, olha que coisa linda: levanta-te, disse Jesus, e põe-te em pé. Versículo 10, Jesus disse: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão foi restituída sã. Quando Jesus disse estenda a tua mão, deixa eu te perguntar uma coisa. Precisava ele estender a mão para Jesus curar? Em tese não, porque com a mão normal, na altura de um homem em pé, ou com a mão assim, a cura dá do mesmo jeito. É o mesmo fato da sepultura de Lázaro. O mesmo Cristo que ressuscitou a Lázaro não poderia ter tirado a pedra da cova? Poderia, mas não fez, mandou que tirasse. Mas então por que Jesus pediu, mandou, ordenou que ele estendesse a mão? Sabe o que Jesus está ensinando? Ele quer que você apresente o teu problema, porque tem gente que esconde a mão, tem gente que guarda a mão. Sabe o que Deus está falando? Não é escondendo a sua luta que você vai vencê-la, não é escondendo o problema, mas apresenta para Jesus o que não está bem na sua vida. É evidente que ele não levantou a mão boa, ele levantou a mão que estava mirrada. Apresenta o teu problema para Jesus esta noite, e a Bíblia diz que a mão foi restituída sã como a outra. Sabe o que Jesus está falando para você através dessa palavra? Aquilo que não está bonito na tua vida vai tornar a ficar bonito em nome de Jesus. Aquilo que não está bem na sua vida tornará a melhorar como outrora. A mão daquele homem passou por um acidente, o qual nós não sabemos. Se queimou, não sei, um AVC, não sei. Algum problema. A mão ficou de uma maneira que ele não gostaria, ficou feio, na mente dele a minha mão está feia. Quem sabe você diz assim: olha pastor, a minha situação está difícil. O Senhor vai arrumar o que está errado, o Senhor vai consertar o que não está bem na sua vida, Ele vai restituir o que você perdeu. Ele perdeu o movimento da mão, quem sabe você perdeu o sorriso, você perdeu a alegria, quem sabe você perdeu tantas coisas. Pastor, nessa quarentena eu perdi emprego, eu perdi dinheiro, eu perdi clientes. Não interessa, maior é Deus para restituir isso. Oh glória a Deus, levante a sua mão ao céu se isso é possível. Oh glória, eu quero orar por você neste momento. Os que estão na internet ouvindo através de YouTube, se é possível, você aí na sua casa também levante a sua mão. Os que estão aqui no templo comigo, mostra para Jesus o que não está bem na sua vida. Ele vai restituição. Da onde me vem o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eterno Deus e poderoso Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, teu amado Filho, eu quero orar, meu Deus, por este homem, por esta mulher, por este moço, por esta moça.
Eu peço, meu Deus, a tua bênção. Eu peço, meu Deus, a tua graça. Queira, meu Deus, estender as tuas mãos e abençoar o teu servo, a tua serva. Tu és o socorro do aflito, tu és o socorro do doente. Meu Deus do céu, tu és o socorro para quem está aqui, para quem está na sua casa, ouvindo através da internet. Tu és o socorro. Meu Deus, vem com vitória. Assim eu te peço, assim eu clamo, em o nome do Senhor Jesus.